A paz dos seus irmãos, a paz dos seus irmãos, eu sou o pastor Cristóvão. Seja bem-vindo ao canal, seja edificado pela palavra. Muito obrigado por você estar aí. Quero pedir a você que ainda é inscrito para se inscrever. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe também os outros vídeos que estão no canal. Quero pedir também a você, deixe também os seus comentários para que o nosso conteúdo possa crescer mais e mais. Queridos, vamos trazer mais um vídeo para você. No outro vídeo, nós prometemos que ia trazer um tema sobre as 3 qualidades de um verdadeiro servo de Deus. Mas, querido, depois que nós lemos a leitura do texto que vamos trazer, nós extraímos outro tema, que é o seguinte: 3 qualificações que precisamos para servir ao Senhor. Também eu poderia também usar outro tema, as 3 qualificações que um verdadeiro servo de Deus precisa ter para ser bem-sucedido no seu ministério. Porém, vamos usar este tema, 3 qualificações que precisamos para servirmos a Deus. O texto está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6 e o versículo de número 3, 4 e 5, que diz assim a expressão da palavra do Senhor: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servirmos às mesas. Mas, irmão, escolhe dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Vejam, queridos, aqui está esse tema maravilhoso. Aqui está as 3 qualificações que precisamos para sermos o verdadeiro servo de Deus. Aqui estão as 3 qualificações que precisamos para servir. Os 12 apóstolos perceberam que com o crescimento da igreja é necessário tomar uma provisão, uma providência para tratar dessas questões operacional. Eles não desejavam abandonar o ministério da palavra de Deus para cuidar das finanças da igreja, mas sugeriram que a comunidade dos fiéis escolhesse 7 varões firmes na fé para tratar dos assuntos temporários da igreja. Esses 7 homens esses 7 homens não foram chamados de diácono aqui nesse texto, mas tudo indica que eram suas funções. A palavra diácono vem do verbo servir, usado na expressão servir às mesas. Isso está no versículo do número 2, de modo que as suas funções eram literalmente de diaconar às mesas. Eles deveriam possuir essas 3 qualificações. Olha, queridos, eles deveriam ser homens de boa reputação, quer dizer, respeitável. Eles deveriam ser cheios
do Espírito, quer dizer espirituais. Eles deveriam ser espirituais, eles deveriam ser cheios de sabedoria, quer dizer prático, para fazer, para servir. Olha, querido, existem três qualificativos. Existem três qualificativos que é fundamental e até indispensável. Porém, esses três aqui é indispensável. Eles tinham que ter boa reputação, ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito e de sabedoria. Eles deveriam ser cheios, eles deveriam ser de boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Deve ser respeitável, deve ser espiritual, eles deveriam ser práticos para servir. Aqui estão as três qualificações indicadas, precisas, para aqueles que vai servir a Deus. Olha, queridos, precisamos de ter essas três qualidades para servirmos a Deus. Olha, queridos, aqui está essas qualidades, essas qualificações. Olha, no versículo 3, diz: escolhe dentre vós. Uma pessoa de fora não é crente, que não é crente, não pode servir. Olha, uma pessoa de fora que não é crente, não pode servir. De boa reputação, de bom testemunho, respeitável. Olha, queridos, para nós ser bem-sucedidos no nosso ministério, precisamos ter essas qualificações precisas para sermos bem-sucedidos. Ter boa reputação, de bom testemunho e respeitável. A Bíblia diz que o centurião Cornélio era homem reto e temente a Deus. Tinha bom testemunho, ele era respeitável entre toda a nação judaica. Atos capítulo 10, versículo 12, está isto. Ananias também era respeitável. Quando lemos Atos capítulo de número 22 e o versículo de número 12, veja o que é que diz a palavra do Senhor: o homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali morava. Veja, queridos, quando nós lemos também em Provérbios capítulo 22 e o versículo 1, diz: mais vale um bom nome do que as mais muitas riquezas. Mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Para servir tem que ter bom testemunho. Para servir na obra do Senhor tem que ter bom testemunho. Veja, queridos, para fazer a obra de Deus temos que ter um bom testemunho. Aqui está as qualificações que o verdadeiro servo de Deus precisa ter para ser bem-sucedido no seu ministério. Para servir, tem que ter testemunho. Para fazer a obra de Deus, tem que ter um bom testemunho. Quando nós lemos do livro de Êxodo, capítulo de número 18, e o versículo de número 21, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés procurar tudo dentro do povo, tudo dentro de todo o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreça a avareza, pois sobre eles o moral de 1000, olha, morais de 50 e de 10. Veja que somos para servir a Deus
eles tinham que ser homens capazes temente a Deus e de que aborresse a avareza. Aqui está, querido, a primeira qualificação que precisamos possuí-la para termos para ser bem-sucedido no nosso ministério. Veja, queridos, que eles precisavam ser temente a Deus, ter um bom testemunho. Olha, o profeta Elias tinha um testemunho tão autêntico que era conhecido como santo homem de Deus. Veja que exemplo o profeta Eliseu tinha. Ele foi chamado de santo homem de Deus. Para servirmos, temos que ter boa reputação. Para servirmos, temos que ter boa reputação. Segunda qualificação que o homem de Deus precisa ter para ser bem-sucedido no seu ministério. Olha, aqueles homens tinham que ser cheios do Espírito Santo. Isso está no versículo de número 3 da leitura que nós fizemos. Veja, não homens cheios do espírito de orgulho, mas do Espírito Santo, que é santo. Veja que coisa interessante. Todos que Deus escolheu para servir, Deus encheu do seu espírito. O primeiro rei de Israel, Saul, foi revestido de poder do espírito. Quando nos lemos em 1 Samuel capítulo 10 e o versículo 16, diz a Bíblia que o Espírito de Deus veio sobre ele e ele profetizou. Veja, a dizer que quando este sinal, veja que o Espírito de Deus veio sobre ele e ele profetizou, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudará em outro homem. Veja que coisa, que qualificação que o homem de Deus precisa ter para ser bem-sucedido no seu ministério. Ele precisa ser revestido do poder do Espírito. Veja que Saul, o primeiro rei de Israel, ele foi revestido de poder do Espírito. Veja, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e com eles te mudará em outro homem. É o Espírito de Deus que muda o homem, que transforma o homem, que prepara o homem para uma obra específica. Veja que aqueles homens, o segundo rei de Israel também, Davi, Davi também foi ungido com o poder do Espírito Santo para ser rei de Israel. Todos sabem de bom que a Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, quando Samuel, o profeta, ungiu-lo, diz que naquele momento, automaticamente, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Diz que desde aquele momento, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Veja que essa qualificação, ela é muito importante para todo servo de Deus que deseja fazer a obra de Deus. Aqui está, queridos, essa qualificação tinha que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tinha que ser cheio do Espírito Santo para servir. Outros homens foram cheios do Espírito Santo, como Moisés, como os 70 homens, como os 70 anciões do povo que Deus mandou Moisés escolher para servir. Veja também, por que não falar também de Gideão, de Sansão e tantos outros. Jesus, o Filho de Deus, ele começou o seu ministério. Veja, ele começou o seu ministério dizendo, veja o que é que diz do livro de Lucas, capítulo de número 4, e o versículo de número 18. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. O Filho de Deus, ele começou o seu ministério
dizendo, com letra maiúscula, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu-me para evangelizar aos pobres, enviou-me a cura aos quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista ao cego e pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja que o Filho de Deus, ele foi revestido também do Espírito. Diz que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu-me para evangelizar, para dar vista a cego, para libertar os oprimidos. Veja, querido, essa qualificação é muito importante para todo aquele que deseja ser o verdadeiro servo de Deus, para aqueles que desejam servir ao Senhor. Amém? Olha, queridos, também em Atos capítulo 1 e versículo 8, a Bíblia diz que Jesus disse, mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo e ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Veja, querido, que Jesus, ele também enviou o seu Espírito para que nós fôssemos e fazer também a obra. Veja, queridos, que desse texto aqui, vemos a escolha de 7 homens para servir. Eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Veja que coisa importante, esses 7 homens aqui, eles foram revestidos, foram cheios do Espírito Santo de Deus para servir, para ser bem-sucedido no nosso ministério. Temos que ter esta qualificação de ser cheio do Espírito Santo. Paulo, depois de 3 dias da sua conversão, ele foi cheio do Espírito Santo. Notas que ele tornou-se um dos maiores apóstolos entre os gentios. Quando nós lemos Atos capítulo 19, o versículo de número 11, 10 e 11, veja que diz a palavra do Senhor. Aquele homem, Paulo, e depois da sua conversão, 3 dias após, depois, ele foi revestido de poder. Veja que ele tornou-se um dos maiores apóstolos entre os gentios. Veja que Deus, pela mão de Paulo, isso está em Atos capítulo 19, e versículo 11 e 12, Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Veja, querido, de sorte que até os seus lenços e aventais era levado a seu corpo, que levava seus corpos aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Veja que Paulo, ele foi revestido após da sua conversão, depois de 3 dias, depois da sua conversão, foi cheio do Espírito. Veja que ele tornou-se o vaso do amor de Deus. Veja que Deus, pelo amor de Paulo, fazia cidades e maravilhas, cidades extraordinárias, de sorte que até os seus aventais que ele trazia, ele era levado para colocar sobre os enfermos, e ali os espíritos fugiam. Veja que isso é muito importante para fazer a obra do Senhor. Temos que ser cheios do Espírito Santo. Tem que ser espiritual. Para fazer a obra de Deus, temos essa qualificação, é indispensável. Essa segunda qualificação é indispensável da vida de um servo de Deus, que almeja fazer a obra de Deus. Aqueles homens tinham de ser cheios de sabedoria, não de sabedoria humana, mas da sabedoria do céu, que é cheia de misericórdia, de bons frutos, como diz Tiago, capítulo 3, e versículo 17. Depois você vai ler que diz a palavra, deveria ser uma sabedoria de misericórdia, uma sabedoria genuína do céu. Precisamos, querido, para servirmos, tem que ter sabedoria. Para sermos,
para servirmos, para servir, tem que ter sabedoria. Veja o que é que diz o versículo de número 10, que fala, veja o que é que diz aqui da leitura. E não podia resistir à sabedoria, ao Espírito que falava. Isso aqui estava se referindo a Estevão, que era cheio de sabedoria. Quando nós lemos o versículo de número 8, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Veja que Estevão, ele tinha essas qualificações, e era cheio da graça, cheio de poder, ele tinha sabedoria. Precisamos possuir esta qualificação, ter sabedoria, sabedoria para assumir responsabilidade para o serviço, sabedoria para assumir responsabilidade do serviço. Lembra de Salomão? A Bíblia diz que Deus deu a ele sabedoria de maneira maravilhosa. Veja no versículo 29 do capítulo 4 de 1 Reis. E deu Deus a Salomão sabedoria muitíssima, entendimento e largura de coração, como a areia que está do mar. E era a sabedoria de Salomão maior que a sabedoria de todos os do Oriente. Veja, ele era maior, ele ainda era maior sábio de todos os homens. Veja, queridos, que a sabedoria é importante. Precisamos possuir essa qualificação da sabedoria. Quando nós lemos em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz que crescer na graça e do conhecimento. Precisamos crescer na graça e do conhecimento. Tem que ter o equilíbrio. Quando nós lemos isso aqui, me faz lembrar de Daniel e os 4 jovens que estavam na Babilônia, diante do rei Nabucodonosor. Veja que Deus deu graça a eles, sabedoria de maneira poderosa. Diz que, em matéria de sabedoria, Daniel, ele era maneira maravilhosa. Veja o que diz o versículo 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei, lhe fez perguntas e os achou 10 vezes mais doutor do que todos os magros de todo o reino. E Daniel esteve até o 1º ano de Ciro. Veja que Daniel, a sabedoria dele era extraordinária, porque ele ali estava naquele lugar, mas o Senhor deu sabedoria. Portanto, queridos, esta é a palavra que eu deixo. Precisamos possuir essas 3 qualificações para ser bem-sucedido no nosso ministério. Olha, portanto, para servirmos e exercer o nosso ministério, precisamos possuir essas 3 qualificações. Ser de boa reputação, tem que ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. De boa reputação, bom testemunho, respeitável, cheio do Espírito Santo, espiritual, cheio de sabedoria, prática, capaz para fazer, para servir. Portanto, este é a reflexão que eu deixo para você e até o próximo vídeo.